Graças a Deus, obrigado, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do papai. Quem está feliz com as bondades de Deus, diga glória a Deus. Amém, igreja. Algum dia você já parou para pensar? Eu sei que às vezes é difícil a gente parar para pensar no que Deus tem feito em nossas vidas. Mas quando paramos para pensar, quantos livramentos, quantas vezes Ele nos livrou de laços terríveis que nos fizeram poder caminhar. Houve momentos que Satanás planejou a tua morte. Houve momentos que Satanás planejou ceifar pessoas da tua família. Mas o nosso Deus, com o plano dele, com o propósito dele, Ele aumentou os teus dias de vida. Alguém diga glória a Deus. Ele livrou e aumentou os dias de vida das pessoas que amamos. Aleluia. Isso é plano de Deus. A alegria do Senhor, ela tem que estar no nosso coração, porque a Bíblia diz, o melhor termo bíblico é: a alegria do Senhor é a nossa força. Para você entender melhor essa palavra, você tem que voltar ao contrário, as frases em si. A alegria de Deus é a minha força. Isso significa que quanto mais eu persevero, quanto mais eu luto, quanto mais eu acredito, quanto mais fé eu coloco em meu coração para continuar acreditando em Deus, no Espírito Santo na minha vida, mais o nosso Deus se o quê? Alegra. Só que tem pessoas que não conseguem alegrar a Deus, porque não estão colocando força. Suas forças estão abatidas, suas dificuldades estão fazendo com que você venha se abater, e isso não é de Deus. Existem pessoas que não conseguem crescer espiritualmente, mas Deus dá todas as ferramentas para essas pessoas. Deus, Ele proporciona momentos especiais na vida destas pessoas. Mas o que acontece, pastor? Por que as pessoas ficam assim? Porque não estão executando a sua tarefa na terra. No livro de Salmos, por favor, Salmos capítulo 4, vou trazer essa mensagem para abençoar a sua vida financeira. Daqui a pouco nós vamos recolher os dízimos e as ofertas, como temos de costume. Depois do louvor, recolhemos os dízimos e as ofertas, e a palavra da noite vem a seguir. No livro de Salmos capítulo 4, versículo 7, diz que a alegria que está no coração daquele que serve a Deus é muito maior do que a alegria daquele que tem trigo e daquele que tem vinho. O que é o trigo? Fartura. O que é o vinho? Nobreza. Para você que não sabe, o trigo é o que, igreja? E o vinho? E todos nós, seres humanos, queremos essas duas coisas. Queremos fartura. Você vai comer um pão, você quer que tenha 2 pães. Você vai comer uma fruta, você quer que tenha 2. Você quer ter um pouco mais para você poder se alimentar melhor, para você poder se vestir melhor, para você poder, viver melhor, sim ou não? E nobreza está no meio de pessoas que são ali respeitosas, porque a nobreza hoje pode mudar-se, os termos, pode até ter mudado os termos, mas antigamente, nobreza estar no meio daqueles que me fazem crescer. E me fazem crescer o que? Espiritualmente. Eu não quero estar no meio de pessoas que só tenham dinheiro, que só tenham fama, que só tenham nomes e não tenham caráter, e não tenham princípios, e não tenham éticas, e não tenham amor, e não tenham perdão, e não tenham Jesus em seu coração. Alguém se identifica? Eu não quero estar no meio. Eu quero estar no meio de pessoas nobres que têm o Espírito Santo em suas vidas,
Eu quero estar no meio deste povo, porque o salmista, ele fala aqui, ó: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, hoje eu tenho tanta alegria que tem pessoas que estão muito melhor financeiramente do que eu, mas a alegria no meu coração não me faz olhar para a janela do vizinho, murmurar. Tem pessoas que murmuram, tem pessoa que tem bronca de pessoa que tem um carro bom, de bronca porque uma pessoa tem uma casa boa, porque tem um salário bom, porque tem uma empresa boa. Quem conhece pessoas que falam mal de pessoas ricas? Levante sua mão, levante bem alto assim, ó. Tem pessoa que ela tem raiva de pessoa que tem dinheiro, tem raiva do que a pessoa tem um carro melhor. Igreja, nós nunca vamos atrair aquilo que nós temos raiva. Eu tenho alergia a cigarro, eu não posso cheirar, eu tenho que sair rapidinho, eu estou espirrando. Por quê? Porque isso não bate, a minha vida, o meu ser carnal, a minha carne humana, não suporta sentir cheiros fortes, tinta forte, cigarro, coisa começa a ser um cheiro, rapidamente eu começo a espirrar, rapidamente eu começo a coriza. A pessoa que não suporta algo, ela nunca vai alcançar algo. É por isso que tem muitas pessoas que não alcançam. Por quê? Porque não suportam ver a prosperidade do outro. Existem muitas pessoas assim. Eu preciso começar a me alegrar com a prosperidade do outro. Diga amém. Essa semana, isso é costume, eu passei em tal lugar e vi que a loja de uma pessoa aqui na cidade, que eu nunca vi essa pessoa, nunca vi não, obrigado, que eu nunca conversei com essa pessoa, mas eu sempre vejo ela trabalhando. A loja daquela pessoa fechou, e eu fiquei tão alegre, falei, oh glória a Deus. Por quê? Porque eu já tinha visto a loja dela bem maior lá no centro da cidade. Diga glória a Deus, e aplauda bem forte, Senhor Jesus, aleluia. Eu vi a loja dela lá no centro, eu falei, nossa, glória a Deus. E a loja do bairro fechou. Já tem pessoas que não conseguem atrair as bênçãos. Por quê? Porque ela vê a loja fechando. Bem feito. Passava por mim, nem me cumprimentava. Tinha um bico assim, ó. Diga Deus me livre. Tem gente que não consegue atrair prosperidade, mas tem pessoa que já consegue atrair prosperidade. Quer ver o resultado? Quem aqui, quando era criança ou adulto, já achou dinheiro na rua? Levante sua mão. Quem já achou mais de 50 reais? Mais de 100 reais? Eita bênção, dá glória. Mais de 200, mais de 300, mais de 500, mais de 1000. Achou quanto? 300? Isso. Eita glória a Deus. Nossa. Agora tem gente que já até recebeu dinheiro na conta. Quem aqui na igreja já recebeu dinheiro na conta que não sabe de onde veio, mas sabe para que gastou? Levanta sua mão. Eita glória! Ou seja, igreja, tem gente que atrai, sabe? Mas tem gente, olha, isso aqui é muito lindo. Obrigado, Jesus. Deus, ele é bondoso conosco, igreja. Se nós pegarmos o nosso dia e ficarmos olhando para a parede da nossa cozinha, ou para o teto da nossa casa, ou debaixo do colchão do cachorro, a gente não vai se alegrar. Alguém está entendendo? Você vai se entristecer, porque você vai se alimentar daquilo que você olha. Você se alimenta de 3 coisas possíveis. Você se alimenta daquilo que você ouve, amém? Você pode anotar, você anota aí. Eu me alimento daquilo que eu ouço, eu me alimento daquilo que eu vejo, e eu me alimento daquilo que eu me permito sentir. Para a minha vida ir melhor hoje do que antes, ou melhor do que outras pessoas que têm muito mais do que eu tenho que estar bem alimentado em Deus, daquilo que eu ouço de Deus, daquilo que eu vejo pelos olhos de Deus. A empresa fechou, oh meu Deus, misericórdia, Senhor.
Mas você está falando misericórdia, você nem conhece o dono. Misericórdia, porque se fechou para melhor, amém, glória a Deus. Mas e se fechou para pior? Quem está entendendo? Se a pessoa compra um carro melhorzinho, oh Deus abençoa. Tem pessoa que não, comprou o carro, mas não sabe a Bíblia que está pagando, né? Tem pessoa que é assim, é ou não é? Meu pai do céu, pintou a casa, pintou a casa, né? Mas ninguém sabe como pintou. Não, eu não atraio aquilo que eu não amo. Repita, por favor, levante sua mão direita para mim. Isso, comigo, desculpa, levante sua mão direita comigo e diga: eu creio que eu nunca vou atrair aquilo que eu não amo, aquilo que eu não gosto e aquilo que eu falo mal. Diga amém. Ei, forte, hein? Essa aqui foi forte. Prostituição, você fala mal, sim ou não? Você fala bem de prostituição? Droga, você fala bem ou mal? Mal. Alcoolismo, tabagismo, você fala bem ou mal? Mal. Vícios, você fala bem ou mal? Bem? Mal. O que mais? Dívidas, você fala bem da dívida? Não. Oh, coisa boa, estou todo endividado. Não, poxa, você fala mal. Um dia desse a pessoa falou: você não tem cheque? Não. Mas você tem cartão? Não. Nossa, então você está bem. Aí eu falo: rapaz, cara, se você tem um cheque, meu Deus do céu. É por isso, irmão, que você tem que entender que a porta da sua casa tem que ter chave, a porta do teu portão tem que ter chave. E se puder ter um cachorro ali bravo, tem ali, para ninguém entrar, para ficar te enchendo, sabe, coloca um inferno lá na tua casa, tirando tua paz. Então, eu sei que você tinha cartão e cheque, você não tem nada disso, não. Então você está bem, você paga, então você está pagando tudo à vista. Brincadeira, né? Igreja, ninguém ama dívidas. Só os bancos, né? Obrigado, Jesus. O banco ama dívida. O agiota ama dívida, porque ele toma o que é teu, ele puxa o que é teu. E o agiota não foi lá na tua casa falar: ei, toma dinheiro, porque se você não... Eu tenho, voltando à palavra de Deus, para não ficar falando termos longínquos, eu tenho que amar a palavra de Deus. Eu tenho, diga amém, eu tenho que amar os princípios de Deus. Eu tenho que amar aquilo que Deus me ensina. Para quê? Porque eu amando eu vou fazer. Eu só atraio o que eu amo. O que eu não amo eu não atraio. Eu só gosto de fazer aquilo que me dá prazer. Aquilo que não me dá prazer eu não faço. Aquilo que me dá prazer e eu não agrado a Deus, eu não posso fazer. O dinheiro é meu, se o dinheiro é meu, eu posso gastar do jeito que eu quero. Biblicamente é assim? Sim ou não? Não. Biblicamente não é assim. O dinheiro é teu, mas você não pode gastar do jeito que você quer. Segundo essa Bíblia aqui, diante da palavra de Deus, o dinheiro, ainda que seja teu, você não pode gastar o teu dinheiro da forma que você quer. Preocupância que o Espírito Santo tinha com você, tinha comigo. Aí eu olho a pessoa fala assim, pessoas que me conhecem há muito tempo: nossa, Neemias, mas olha, Deus foi muito bom com você. Aí eu fico pensando, né? Você tem que ser estúpido, você não pode ser estúpido. Aí eu falo: pô, mas Deus também foi bom com ela. É porque ela gastou o dinheiro dela naquilo que ela quis. Eu nunca fui no forró, no borogodó, nunca fui no raspa-bucho, nunca fui no funk, nunca gastei um centavo com uma cervejinha, com um cigarrinho, com maconha. Nunca fui numa casa de prostituição conversar com a mulherzinha. Diga misericórdia. Desde os 8 anos de idade trabalhando, tendo meu dinheiro. Com 19 anos de idade, quando eu saí da casa da minha mãe, eu já tinha ajudado a construir não sei quantas coisinhas para ela. Quando eu fui casar aos 33 anos de idade, estava construindo ali coisas que eu ajudei ela a construir. Ela hoje tem 3, 4 casinhas de aluguel lá. Faltavam os portões da casa dela, 6 metros de frente por 3, tudo de portão. Conversei com a minha esposa, que era minha noiva. Falei: Patrícia, antes de eu casar, eu quero colocar o portão para fechar todas as portas da casa da minha mãe. E eu não tinha mais dinheiro porque eu tinha que casar. E eu tive que... porque você casa, fica sem dinheiro, né? Tem que investir no casamento. Aí o que aconteceu? Eu tinha um teclado em 2000 e... faz tempo bastante, hein? Glória a Deus. Vai fazer 10 anos, já fez? Vai fazer agora, né?
Abril, dia 1º de abril, ó pessoal. Não, brincadeira, é dia 20 de abril. Dia 20 de abril, faz 10 anos que a gente está casado. Diga glória a Deus e aplaudo bem forte. Ô glória, hein? Ô luta, né, meu irmão? Ô batalha! 10 anos casado. Eu falei, Deus, eu quero colocar o portão na casa da minha mãe. Eu ficaria mal. Eu seria impotente se eu fosse para embora e não terminasse pelo menos a base da casa da minha mãe, porque é um predinho. Eu tinha um teclado muito bom naquela época, que valia R$7.500. Eu cheguei numa empresa, de um rapaz de uma igreja, lá da cidade de Santo André, Mauá, um abraço, cada um que está assistindo aqui, ouça essa história. E falei para ele, olha, esse teclado vale tanto. Antes de tu falar quanto o teclado valia, eu falei para ele, eu fazer o orçamento ficava em 5.500, mais o lixeirinho da casa, ficava em 6.000, há 10 anos atrás. Eu falei, pega o meu teclado. Ele falou, mas eu não quero o teclado. Eu falei, não, mas você pode pegar e você não vai me devolver nada. Pega ele, e sobrar é seu. Ele, agora eu quero. E ele pegou o teclado. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu falei, mãe, agora a senhora tem aí a sua casa. E naquela época tinha mais 2 casinhas de aluguel, faltava a terceira, fora a casinha dela. Minha mãe, uma pensionista, que perdeu meu pai quando ela tinha 31 anos de idade. Ela tinha 3 filhos, e ela sempre foi uma costureira. Mas eu falei assim, quando eu saí da casa da minha mãe, quando eu era jovem, eu falava assim, o dia que eu sair da casa da minha mãe, eu quero deixar ela em paz, com alguma coisa que ela possa se alegrar comigo, porque eu sabia que quando eu saísse, ficava difícil eu poder ajudar ela da mesma forma que antes eu ajudava. Se eu não amo algo, eu nunca vou me dar bem naquele algo. Eu estou falando de vida financeira, diga amém. A pessoa que não ama ofertar, a pessoa que não ama dizimar. Ah, pastor, mas eu dizimava, fulano de tal roubou meu dinheiro, fulano de tal fez coisa mal com meu dinheiro. Então, por causa disso, você vai desistir de amar, abençoar as pessoas, as casas, os vidas aí fora. Certo tempo atrás eu falava, Deus, me dá a condição de ter dinheiro, Pai. Talvez você já fez essa oração. E você falava mais ou menos assim, me dá dinheiro, porque se o Senhor me der dinheiro, eu vou ter condição de dar dinheiro para os outros. Quem já fez essa oração? Diga amém. Certo dia, eu estava ministrando na vida de um casal aqui da cidade. E eu falando para ele, olha, assim que Deus me deu um emprego, eu saía com meu carro, com minha família, procurando famílias que eu pudesse repartir parte daquilo que eu ia doar. Não sei se você entendeu. Eu recebia meu salário, e eu falava, o que é da igreja, o que é de Deus, né? O que é dos impostos, do aluguel, tal, da minha casa, carro, pagava tudo. E essa bênção aqui, essa bênção aqui é aquilo que eu falei um dia para Deus, que eu ia doar para as pessoas, que Deus tocasse no meu coração. Diga amém. Eu não estou falando coisas aqui para me autogloriar, não. Estou lhe ensinando. Você nunca vai alcançar aquilo que você não ama. Tem pessoas que não amam a Deus de verdade, ama a Deus somente da boca para fora. Às vezes são pastores, às vezes são ministros da palavra de Deus, são membros da igreja, às vezes fazem por obrigação, pensam mais em si do que no próximo. Por isso que não conseguem alcançar a verdadeira alegria. É casado, mas o casamento é um fracasso. Tem empresa, mas só vive brigando a empresa, em pé de guerra a empresa. Os filhos, a família, a esposa não vê a hora de rachar a empresa. Por quê? Obrigado, Jesus.
É um casal de pastor, mas a mulher e o marido não vê a hora de rachar a igreja. Por quê? Porque não ama a Deus de verdade. Porque quando amamos a Deus de verdade, colocamos Deus em primeiro lugar. Diga amém. Colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. Se eu não amo, eu não consigo fazer, eu não consigo atrair isso para mim. Certo dia eu estava descendo no carro e eu falei: Esdras, meu filho primogênito, eu falei: fica aqui no carro, papai vai parar ali para abençoar aquele morador de rua. Sim, senhor, papai. Aí ele fui lá, conversei com o cidadão e abençoei ele. Meu filho olhou e falou: papai, por que as pessoas vivem na rua? Eu falei: como assim? Por que eles moram na rua? Eu falei: filho, a maioria por desobediência. Alguém concorda? A maioria, não todos, mas a maioria é porque são desobedientes. Desobedientes a quem, pastor? Primeiro a Deus. São desobedientes a Deus, não obedeceram a palavra de Deus. E segundo, a papai e a mamãe. Porque a Bíblia é promessa: honra teu pai e tua mãe, para que vá bem nessa terra, produza e prospere, e aumente os seus anos de vida. Nós temos que ver que tudo aquilo que Deus faz para nós é uma bondade de Deus para a nossa vida. Então essa bondade, ela tem que retribuir a outros. Porque Deus não quer me prosperar para eu ser próspero e pronto, embora não. Deus quer me prosperar para eu contar o que era a minha vida antes, o que é a minha vida hoje, o que Deus tem feito, e cumprir sobremaneira os meus votos. Porque as pessoas esquecem dos seus votos, mas Deus não se esquece. Quem está entendendo, diga amém. Para você voltar, estou terminando, para você ter essa alegria que o salmista está falando, mais do que pessoas que têm múltiplos trigos e vinho, prosperidade e nobreza, você tem que amar fazer aquilo que Jesus faria. Você pode ter o maior carro do mundo, você sem o seu carro, quem é você? Você pode ter a melhor casa do mundo, você sem sua casa, quem é você? Você pode ter o maior salário do mundo, você pode ter um salário especial, mas se você estivesse desempregado, quem seria você em Jesus? Essa pergunta faz você ser confrontado com algo que define que eu, ou melhor, você não pode ser o que você é somente pelo que você tem. Eu vou repetir. Essa pergunta que eu lhe fiz faz você ser confrontado com a palavra de Deus, porque você não pode ser o que você é somente pelo que você tem. Porque a Bíblia diz: se Deus fizer assim, ó, se Deus soprar, vai tudo embora, a ponto de você, quando você vai comer o seu pão da manhã, ou o seu café da tarde, ou o seu almoço, ou a sua janta, você dizer: Senhor, te agradeço, porque se não fosse o Senhor, eu não teria esse alimento para comer. Ame ser um ofertante, ame ser um dizimista, ame ser um discípulo semeador, alguém que mantenha essa obra. Mês passado ficou faltando, nossa igreja é uma igreja simples, a gente não faz um trabalho que muitos outros fazem, a gente não espelha-se em outras igrejas, nós ensinamos. Se a pessoa aprende, ela consegue crescer espiritualmente. Mês passado ficou faltando um valor alto para o aluguel, e esse mês eu tenho certeza que nós vamos conseguir finalizar o mês abençoado. Quem crê, diga amém. Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Eu e você, nós temos que amar, ser doador na obra de Deus. Senhor, me capacita, Jesus. Senhor, me prospera. Senhor, me dá saúde. Senhor, me faça gastar menos. Senhor, me faça organizar minhas contas, as minhas dívidas. Conta é conta. Conta é aquilo que você tem que pagar mensalmente. Dívida é aquilo que já passou, que era para você pagar e você não pagou. Me faça organizar minhas contas. Me faça organizar minhas dívidas. Porque muitas vezes não é porque a pessoa ganha pouco, não. Mas a pessoa ganha bem. É porque ela não é organizada.
organizada. Nós estamos vivendo o ano da organização. Através das bênçãos de Deus, igreja, nós teremos dinheiro para honrar Deus, diga amém. Honrar nossa casa, diga amém. E aonde você estiver, Deus tocar no seu coração, para você abençoar uma pessoa com parte do teu dinheiro, parte do que é teu, tire do bolso e coloque ali na bênção da vida da pessoa, em nome de Jesus. Eu creio que isso é o que Jesus colocou no meu coração para te ensinar nessa hora. Hoje em dia as igrejas não pregam mais isso. Hoje em dia as igrejas, me perdoem falar, mas eu estou aqui para te ensinar. Certo dia meu filho Edson estava chorando. Por que o senhor faz isso? Eu falei, porque eu te amo, cara. Eu te amo, meu filho. E quase chorei com ele. Você já repreendeu seu filho e chorou? Alguém já repreendeu o filho e chorou? Dói, não dói? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele chora com gemidos inexprimíveis para nos ensinar tudo, a cuidar bem do nosso dinheiro, a cuidar bem das nossas finanças. Não pode comprar, não compre. Não pode vender, não venda, porque vai ser difícil comprar outro. Deus quer bem para você, mas eu voltando a falar, a maioria das igrejas não falam isso. A maioria das igrejas só fala, você vai fazer o voto, você vai fazer a campanha, você vai fazer o sacrifício, mas não fala verdadeiramente que você tem que abençoar a Deus e abençoar o mundo lá fora. Porque aquele homem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele foi ali até Jesus para comer aqueles pães. Aqueles pães eram daquele homem, aqueles pães não eram para doação, aqueles peixes eram daquele homem, aqueles peixes não eram para doação. Mas quando aquele homem, aquele jovem, ouviu Jesus falar, procure algo para dar comida para todo este povo. Quando aquele jovem ouviu que Jesus precisava contar com alguém, aquele jovem falou, é eu que vou honrar. Diga amém. Você tem que subir um degrau a mais na sua vida. Quem recebe, levante sua mão e receba. Você tem que subir esse degrau, você que está pela internet. Você tem que subir esse degrau a mais na sua vida. Tem pessoas que conseguiram algo e tem que ficar mantendo. Não, é porque, sabe como é? Se eu vender meu carro, o que vão pensar de mim? Cara, você vai para o inferno, seu carro vai ficar apodrecido. Se você não mudar de juízo, se você não mudar de mente. Você pode ficar na igreja a vida inteira, você pode ser um pastor, se você tiver apego às coisas deste mundo, você não vai herdar os céus. Continue amando que eu falo isso para você. Você tem que entender isso. Não estou falando isso para você, pegar e dar na igreja. Não. Nós temos que ser sensatos. Quem me conhece há mais tempo, quando a igreja era lá na Maquinóveis, naquela loja, um jovem que andava comigo direto, ele se desempregou e começou a vender pão. Ele falou, pastor, não sei mais o que fazer. Eu falei, você sabe fazer o quê? Eu sei cozinhar, então faça. Eu falei, então faça alguma coisa boa. Você tem que sabe fazer bom? Pastor, eu sei fazer comida. Eu falei, não, fazer uma marmitaria custa muito caro. Pastor, eu faço pão gostoso para minha mulher comer. Eu falei, opa, trabalhamos em cima do pão. Resumindo, aquele jovem chegou a ganhar quase R$7.000 vendendo pão de porta em porta. E de repente eu queria um desejo da rádio, e o desejo de termos um ministério na rádio. Obrigado, Espírito Santo. E aí eu falava com ele ia para lá comigo, eu ia para lá com ele. No primeiro momento eu ia no carro com ele ensinando, depois resumindo. E ele queria porque queria honrar a igreja, queria porque queria honrar Deus. Mas muitas vezes é emoção. Diga comigo, a razão tem que estar primeiro do que a emoção. Ele pegou um certo culto, um culto profético, um culto muito forte de ensinamento. No final do culto ele sentou comigo e falou, pastor, está aqui minha moto, eu vou doar minha moto para você vender e comprar um negócio aí que precisa para a igreja. Eu olhei para ele, quantas motos você tem? Uma só, pastor. Chama sua esposa lá. A moto que ele entregava o pão. Ouça isso.
ele pegou, chamou a esposa, eu falei: esposa, tudo bom? Como está a sua casa? Ah, pastor, está indo bem. Eu falei: seu esposo está querendo doar a moto para a igreja, para a gente vender e comprar umas coisas aqui para a igreja, que a igreja está precisando. Só que eu quero que vocês dois orem. E eu quero que vocês vejam se isso realmente é de Deus ou é do homem. Eu tenho votos, eu já fiz votos muito grandes. Antes de construir a casa onde eu estou construindo, nós construímos essa igreja, diga glória a Deus. Eu podia muito bem ter feito para mim primeiro e depois para Deus, mas nós fizemos para Deus. A casa da minha mãe é outro exemplo. E poderia contar vários e vários outros exemplos para você. Antes de eu comprar meu teclado dos sonhos, eu comprei um contrabaixo dos sonhos do meu amigo, que se tornou mestre na faculdade lá do Sul, dá aula na faculdade. Eu falei: eu quero que vocês orem para saber se isso é de Deus. Porque tem pessoas que são de outras igrejas e acabam, quem está entendendo? Com todo respeito, quem está entendendo? Acabam não entendendo, porque o papai do Esdras e do Abraão sou eu. Eu sou o pai do Esdras e do Abraão. Então, se eles querem a bênção da minha vida, eles têm que estar debaixo da total, diga comigo, total orientação do papai e da mamãe. Está entendendo? Com todo respeito. Eu falei para ele, ó, vá para casa e ore. Se for de Deus, você vai doar para a igreja. E a gente vai comprar os equipamentos da rádio. Mas se não for, não faça uma coisa só por emoção. Você acha que eles voltaram para a igreja? Não voltaram para a igreja. Nunca mais. Eu deveria ser outro pastor. Quem está entendendo? Obrigado, Jesus. Pastor significa pai, para quem não entende. Pastor é pai, diga amém. É por isso que todo pastor sofre. E se você quer ser pastor, se você tem um ministério de pastorado, você tem que entender que pastor é como pai, pastor é como mãe, mas não como esses pais hoje em dia aí, não como essas mães muitas vezes, mas mãe que se doa, pai que se doa, que para a sua vida para poder ajudar o outro, que dedica a sua vida, a vida inteira por aquela pessoa, e mesmo se aquela pessoa virar as costas para ele, ele vai continuar amando aquela pessoa, diga glória a Deus. Não é porque aquela pessoa virou homossexual, não é porque aquela pessoa não dá dízimo, não entrega dízimo, não devolve dízimo, não é porque aquela pessoa não oferta, que ele vai tratar mal a pessoa, diga amém. Isso é amor de Deus. Mas hoje em dia é fácil enganar as pessoas. É difícil conseguirmos diferenciar a eloquência do Espírito Santo. É difícil. Que Deus possa sempre te direcionar, mas que você possa, sobre todas as coisas, entender, igreja, que você só atrai aquilo que você ama. Eu não vou atrair aquilo que eu não amo. Eu não amo, eu não atraio. Eu não amo, eu não atraio. Eu falo mal, aquilo não vai vir para mim. Eu questiono, aquilo não vai crescer na minha vida. Nossa, que benção, olha só, fulano casou. Ih, não vai durar um mês. Não, vai sim, em nome de Jesus. Não, mas a notícia diz que 88% dos casamentos dos últimos 10 anos estão se separando. Você fala, está amarrado em nome de Jesus. Você chegou com uma árvorezinha, a tua árvore está toda troncha. Nossa, vai morrer. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem que começar a agir com mais fé. Não importa a sua idade, não importa o seu dinheiro, não importa a sua força. O importante é que você quer ver isso aqui, ó, alegria no seu coração. Está varrendo a casa. O menino chegou, sujou a casa limpinha. Olha, ferro! Não, calma. Diga para a pessoa que está do seu lado: calma. O cachorro entrou e o gato chifre um auê lá. Calma. Tu perde tua bênção muito fácil. Quem está entendendo? É verdade ou não é? Um dia desse eu estava lá no segundo ou no terceiro andar lá, estava vendo lá para supervisionando os trabalhos dos pedreiros.
De repente eu vejo minha esposa gritando, ai, ai, eu falei, ai meu Deus do céu, eu tomou um choque, isso aí tá quase caído, podia ter caído, se machucado, ter morrido, me quebrado. Chega lá, uma galinha dentro de casa. A gente tem um galo, tinha um galo e 2 galinhas. Aí um rapaz deu mais 2 galinhas pra gente. E essa galinha nova no terreno, acaba não sabendo onde tinha que entrar. Resumindo, eu quase me quebrei. Eu podia ter me machucado por causa dela, da minha esposa. Igreja, se você tem alegria, você tem segurança. Diga amém. Se você tem alegria, você não tem inveja. Se você tem, eu estou falando da alegria do Espírito Santo. Se você tem alegria, você não guarda maldade dos outros. Se você tem alegria, você perdoa o passado do teu erro que você cometeu, ou do erro de pessoas na tua vida. Diga amém. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. É essa alegria que o Espírito Santo quer colocar na sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso disso. Se coloque de pé, a gente vai orar. A pastora Patrícia vai fazer o propósito, fazer tudo junto, tá? Em 2015, dia 1º de agosto de 2015, tudo dando errado na minha vida, e eu queria ir para São Paulo, voltar a morar no fundo do quintal da minha mãe, ou morar dentro da casa da minha sogra com a minha esposa e depois construir lá no fundo. Eu não estava com a alegria do Espírito Santo naquela época. E eu falei para minha esposa, falei, querida, eu não estou bem, toma a frente de tudo. Eu vou repetir o que eu falei. Está vendo, irmão? Falei para ela. É difícil o homem, às vezes o homem quer ser, sei lá o que, super-homem. Você que é homem, que está me ouvindo, seja humilde, cara. Não está indo bem, peça ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a um líder espiritual, a seu pai, a sua mãe, alguém que você confie. Essas pessoas às vezes podem ser usadas por Deus e ajudar e mudar a tua história. E eu falei, Patrícia, eu não estou bem. Foi uma pancada muito grande. Ela tomou a frente e começou a dar direção, pá. Resumindo, hoje estamos caminhando para terminar nossa casa. Diga glória a Deus. O sonho que eu sempre quis, uma casa com uma chacrazinha, com uma piscina, com um aquário, com balanço para as crianças, com uma casinha na árvore, com um passarinho, do jeito que eu queria, aleluia. Sabe, se eu tivesse desobedecido a Deus, não seria maldade eu morar no fundo do quintal da minha mãe, não. Maldade é eu desobedecer a Deus e ser um irresponsável, desculpa a palavra, e prejudicar totalmente a minha família por causa da minha responsabilidade. Temos que ser humilde. A alegria do Espírito Santo só entra quando a gente tem coração quebrantado. O que foi ministrado nessa noite na sua vida é para mudar a tua vida financeira, sim. É para mudar a tua vida espiritual, sim. Mas é para mudar você também. Porque mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. E eu vou morrer. E quando morrer, só tem um localzinho que você vai ter que andar. Claro, quando morre, tudo acaba, fica esquecido. Você, no primeiro momento, suas roupas, que você brigava por elas, vai ficar ali, uma ou outra. Depois vai ser tudo jogado fora. Sua foto no mural vai ficar ali por enquanto. Deixa a foto porque é da mamãe, é do papai, é da vovó, deixa aqui, é da esposa, do esposo. Depois casa com outro, sai de montada com outro. Ó. E você esquece de você. Se esquece de você. Mamãe morreu, papai morreu, deixou bilhão no banco. Glória a Deus, graças a Deus, pelo menos deixou dinheiro, né? Pega o dinheiro, gasta o dinheiro, tá tomando sorvete lá, foi embora, coitadinha. Daqui 10 anos, 20, 30 anos, não vão lembrar nem da tua voz. A foto que guardaram de você, vão jogar fora. E você
como diz a Bíblia, será o quê? Esquecido pelos homens. Mas por Deus, nunca você será esquecido. Nunca. Principalmente, diante daquilo que um dia você fez para Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Não seja um crente de carteirinha, um evangélico de carteirinha. Não. Seja um crente que Satanás te odeia. Seja aquele crente que quando alguém precisar de uma oração para expulsar o demônio, chame você. Seja um crente que quando Deus precisar contar com essa pessoa aqui na terra, seja você que Deus possa contar. Diga obrigado, Jesus.